Oiê, vamos falar de Três Caravelas? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente continuar estudando sobre o que a gente tá vendo sobre o álbum Tropicalia, eu vou aqui falar então sobre qual que é a próxima canção do que a gente precisa analisar das outras canções que eu tava falando, que é Três Caravelas. É uma música bilíngue, mas que a gente não vai ter muita dificuldade, porque alguns trechos, inclusive, estão em português e a outra língua é o espanhol. Três Caravelas, ou Las Três Caravelas, é uma canção que a gente vai ter, então, como a segunda do lado B do disco do Tropicalia, ou se não, a gente vai ter ela como já a sua oitava canção do que a gente tem do álbum completo. Ela tem como compositores o Algueró Júnior Morió, que inclusive tem como versão do João de Barro, que é um grande compositor do Brasil, e inclusive a gente vai ter também como seus intérpretes, que são o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. João de Barro, que inclusive tem como nome Carlos Alberto Ferreira Braga, é o também conhecido como Braguinha, que nasceu em 1907 e faleceu em 206. Praticamente para quem ouve samba ou também até ouve músicas como, por exemplo, Bossa Nova e MPB, tem alguma referência com ele. Ele é um cantor que inclusive tem como composição de mais de 400 canções gravadas. Então é muita coisa. E ainda mais com o ritmo que a gente vai ter com Três Caravelas, que é um ritmo de mambo, que é para ser alguma coisa mais feliz, eu acho que não poderia ter tido uma pessoa com uma versão melhor para poder ser adicionado com o álbum do Tropicalia. E logicamente, para a gente poder entender mais sobre a canção, a gente vai ler então a letra completa dessa canção. Aqui a gente tem: um navegante atrevido salió de Palos um dia, iba com três carabelas, La Pinta, La Niña e La Santa Maria. Hacia la tierra cubana com toda sua valentia, foi com las três carabelas, La Pinta, La Niña e La Santa Maria. Muita coisa sucedeu daquele tempo para cá. O Brasil aconteceu, é o maior que há. Um navegante atrevido saiu de Palos um dia, vinha com três caravelas, a Pinta, a Nina e a Santa Maria. Em terras americanas, saltou feliz certo dia, vinha com três caravelas, a Pinta, a Nina e a Santa Maria. Mira tu que coisas passam, que alguns anos depois, é nesta tierra cubana, eu encontrei a mi querer. Viva el Senhor Don Cristóbal, que viva la pátria mía, viva las três caravelas, la Pinta, la Niña e la Santa Maria. Viva Cristóvão Colombo, que para nossa alegria veio com três caravelas, a Pinta, a Nina e a Santa Maria. La Pinta, la Niña e la Santa Maria. Então, para a gente poder perceber muito o que vai acontecer com o Tropicalia, ele inevitavelmente é relacionado demais com essas imagens de Tropicalia, né? De como uma coisa tropical, como por exemplo, das palmeiras, das praias, pensar um pouquinho também dos Caribes. É uma coisa um pouco estranha dessa parte da estética, né? De a gente sempre colocar palmeira em tudo, porque sim, dá uma ideia realmente do que a gente quer dizer, mas eu acho que muitas das vezes se pega para um sentido oposto, porque assim como, por exemplo, a gente teve que exportar a nossa imagem para a Europa e também para os Estados Unidos da América, muito ficou se pensando, tá, mas por que essa adoção dessa imagem? A gente tem que, de fato, as palmeiras representam um pouco da nossa Tropicalia, mas assim, não é tudo do que a gente tem do Brasil. O tropicalismo ele vem com essa imagem de colocar essas imagens do que querem nos representar, que também não nos representam, assim como essa ideia do que a gente tem, por exemplo, um estilo musical, como por exemplo do mambo, que ele é muito mais relacionado a outros países do que aqui, mas que a intenção que a gente tem ao longo da música representa muito bem o que a gente quer dizer. O movimento Tropicalia tem uma ideia muito anarquista, então ele tem uma coisa de que eles querem muito dissoluir de uma forma agressiva o que temos da política, só que logicamente que a gente tem que eles também têm uma outra ideia que é muito engraçada, que eles não acreditam em nenhum tipo de revolução, se não fosse uma revolução que você pudesse dançar. Então a gente tem que, ao longo dessa canção, nós vamos falando a respeito desse mito de origem do que a gente tem das Américas, mas também pensando de como o Brasil cresceu, com uma visão do que a gente tem do passado para os dias atuais, de uma forma de crescimento. Isso é uma parte muito importante que, inevitavelmente, você precisa ler a canção e também entender o contexto, que, ouvindo só uma vez, não fica muito claro essa visão. A ideia do que a gente tem desse bom humor relacionado com a canção é também de tirar um pouquinho desse tradicionalismo, de sempre se olhar para o passado, falar de um passado glorioso como se nada pudesse melhorar. É muito comum que a gente tenha sempre, como que as últimas gerações sempre falam das próximas gerações como se elas fossem as piores ou que o futuro não é muito bom. A ideia do que a gente tem do Tropicalia, inclusive até mesmo do próprio Caetano ter participado desse segundo álbum, de uma forma o que a gente tem de uma visão positiva do futuro, é realmente a gente fazer o quê? De ter uma visão de olhar para o Brasil para frente e não fazer com que sempre ficar com esse modismo de mas no passado que era bom, antigamente que era melhor. Inclusive, quando a gente vai analisar até mesmo o artigo de As Três Caravelas de 68, de Miriam Ávila,
a gente tem até uma análise interessante do que a gente vai dizer a respeito das três caravelas, que poderiam ser também uma metáfora das artes que nós temos ao longo do período. Sendo que a gente vai ter, então, ao se cantar essa canção, o que a gente teria é que a Santa Maria, que é, inclusive, na história do que a gente vai ter também das caravelas do Colombo, que ela vai, inclusive, acabar não podendo voltar para as terras, é o que a gente tem como se fosse a vanguarda, ou seja, essa ideia dessa arte que ela está para falecer, que ela está para frente, mas que ela traz inovações, ou seja, é um navio que está fadado a justamente se deteriorar. A Nina nós teríamos como a arte populista, ou seja, essa arte que está voltada muito mais a agradar as massas, que principalmente são as que consomem. Como, por exemplo, a gente poderia até mesmo analisar do que seria praticamente da MPB e da Bossa Nova. A gente vai ver essa comparação que a gente tem com o navio, que a gente tinha que ele rapidamente, que ele virou, inclusive, o que a gente tem como uma prática de ser o capitão dos outros navios, só que não era tão rápido e tão veloz. Já a Pinta seria o tropicalismo, ou seja, como ela tem esse navio que seria o navio independente e que, inclusive, mais rápido e também que poderia passar por terras que não necessariamente seriam necessárias, ou seja, descobrindo novos horizontes, temos ela com uma demarcação do que a gente teria dessa inovação estética, ou seja, que é mais rápido de chegar à estética do tropicalismo e que, inclusive, até dizem as más línguas que seria a melhor embarcação, ou seja, pela metáfora, também o melhor estilo de música. Agora, são duas coisas que a gente precisa prestar atenção dessa canção para que você tenha uma boa interpretação. Eu acho que a primeira coisa seria do que a gente entender dessa questão anarcopolítica. Eu acho que muitas pessoas ficam pensando muito mais de que seria uma questão mais política no sentido de dar o seu próprio ponto de vista, mas a gente precisa entender os conceitos básicos de anarcopolítica, ou seja, o que considera-se como anarcopolítica, como que se faz isso, por que a gente tem essa necessidade da agressividade e dessa revolução por parte do tropicalismo, não só na canção, mas também do que a gente tem dos moldes, até mesmo das outras artes. Um outro ponto muito importante, assim como eu tinha falado do artigo, seria de analisar qual que é a diferença do tropicalismo com o que as outras artes estão fazendo. Então a gente tem com muita frequência a gente analisando como a gente tem o MPB e a Bossa Nova na época, em comparação com o que temos do tropicalismo. A gente poderia até mesmo trazer o concretismo e também o cinema novo para a gente poder fazer essa análise, mas entender os fundamentos do que se traz como tropicalismo, com essa ideia do que a gente tem de essa revolução feliz, essa revolução do Brasil para frente, de a gente perceber que sim, temos problemas, mas não é isso que impede o Brasil de avançar, são fatores importantes para você poder ter uma boa análise, não só dessa canção, mas de todo o movimento do Tropicália. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, a análise da canção que temos Las Três Caravelas, ou se não Las Três Carabelas, que tem na canção também de forma bilíngue. E você ficou com alguma dúvida a respeito dessa canção ou de alguma outra canção a respeito do álbum? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira saber mais a respeito do álbum do Tropicália, tem aqui inclusive essa playlist a qual eu estou fazendo análise de todas as canções que a gente tem a respeito desse álbum, e inclusive também falei já do contexto histórico. Já falei das canções Baby, Miserere Nobis, Coração Materno, Panis Circenses, Lindoneia, Parque Industrial, Geleia Geral, e inclusive também a canção anterior, que foi Baby, que eu acabei de falar, tem aqui nesse vídeo para você poder analisar também comigo. Ou se não, o que você está mais interessado é você ver a próxima canção, que é Enquanto Seu Lobo Não Vem, tem aqui esse vídeo para você poder acompanhar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!